Logo na primeira leitura, a gente vai vendo como o profeta Amós cumpre o chamado profético, denunciando as injustiças. Logo no início, ele vai falando: ouvi isto, prestai bem atenção no que ele vai dizer. Vós ficais andais dizendo: quando passará a lua nova para vendermos uma boa mercadoria? Quando passará o sábado? Ou seja, aqui ele vai denunciando essa ansiedade do povo em querer fazer a sua própria vontade, olhando para o seu próprio eu. Uma visão egocêntrica, que lhe coloca no centro, tirando o outro da prioridade. A gente sabe que o ser cristão é sempre voltado para o outro, né? Então, quando a gente desvia o nosso olhar do outro, da alteridade, de ir ao encontro da outra pessoa, a gente acaba contradizendo aquilo que o Evangelho nos propõe. E este é o alerta que o profeta Amós nos faz. E contrapondo o mau exemplo da primeira leitura, o salmista traz para nós agora como ser. A primeira leitura nos ensina como a não ser, e o Salmo nos mostra como ser. De início, o salmista começa cantando: louvai ao Senhor que eleva os pobres. Os pobres que aqueles da primeira leitura desprezam, olhando para o seu próprio eu, deixando de lado, o salmista vem mostrando como Deus eleva estes pobres. Como Deus coloca esses pobres num lugar de muita honra e distinção. Olha que coisa interessante. O Senhor está acima das nações. Ele exalta a beleza de Deus, no entanto, não deixa Deus apenas nas alturas. Traz Deus até nós. Olha que coisa interessante. Quem pode comparar-se ao nosso Deus? O Senhor, que do alto céu tem seu trono, se inclina para olhar o céu e a terra. Ou seja, Deus, sendo todo-poderoso, não fica preso na sua divindade apenas, mas se inclina até nós. Exemplo disso é o próprio Cristo, que assume a nossa carne humana e vem se fazer pão, se fazer um conosco. E planificando também o Salmo, a gente vai vendo como é que Paulo vai exortar, não é, a comunidade de Timóteo. Antes de tudo, recomendo que façam preces e orações por esses que governam. Se esses da primeira leitura não olhavam o outro com amor, visavam seu próprio eu, Paulo agora vai dar um itinerário. Rezai por esses, rezai pelas autoridades que os governam. E a pergunta para nós: como eu, cristão, estou rezando, né, por aqueles que exercem um papel de autoridade na comunidade? Como eu estou rezando por aqueles que assumem um papel importante na comunidade? Qual é o meu papel de cristão? Estou rezando pelo meu pároco, pelo meu arcebispo, pelas lideranças de comunidade, porque muitas vezes a gente quer cobrar tanto do outro, mas a gente não dá o nosso exemplo. A gente sabe que o discurso comove, mas o testemunho ele arrasta. E nós, enquanto cristãos, estamos dando testemunho de fato dessa vivência. Estamos dando testemunho de fato da minha vida espiritual, orante por aqueles que assumem cargos altos. Assumir um cargo na comunidade não é querer se exaltar, mas é se dispor da sua própria vontade para servir ao outro. E é isto que o Evangelho vai nos mostrar. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. A pergunta do Evangelho para nós é: onde está o nosso coração? Onde estão as minhas expectativas, os meus anseios? Em que eu estou colocando a minha esperança? Muitas vezes a gente sai correndo de um lado para o outro, fazendo tantas coisas, e não nos damos conta de que o essencial é contemplar a face de Cristo. E a gente pode analisar isso na esperteza desse servo, que a princípio estava mal administrando os bens do seu patrão, e quando ele se vê em aperto, ele começa a pensar, não no agora, porque não tinha nem mais como resolver, mas a longo prazo. Eu vou tentar dar o meu jeitinho aqui, mexendo os meus pauzinhos, para que futuramente eu encontre graça diante desses que eu ajudei agora. Ele não tinha mais como resolver, mas usa da esperteza, da sagacidade para resolver esse problema. E o servo, né, o servo não, o patrão, ele vê essa esperteza e elogia.
agiste com prudência, agiste com sagacidade. E ele fala: com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios que os filhos da luz. Ou seja, nós que recebemos a palavra de Deus, que recebemos o Evangelho, que temos essa catequese diária e semanal dominical, quando a gente sai daqui, será que a gente está agindo com esperteza? Esperteza no sentido de colocar em prática aquilo que o Evangelho nos mostra, aquilo que Deus traz para nós. A vida do cristão não deve ser uma vida de ansiedade, como na primeira leitura nós vimos, olhando para o nosso Deus, mas deve ser uma vida previdente, viver o agora, com os pés no chão, o olhar feito em Deus, mas visando também o futuro. Prestamos um pouco de atenção. Eu, hoje, cristão católico, na comunidade de São Luís aqui presente, ouvindo essa reflexão do Evangelho, como eu estou hoje? Se Cristo me chamasse hoje, o que é que eu teria para oferecê-lo? O que é que eu teria para entregá-lo? Eu administrei bem a minha vida? Eu administrei bem os meus dons? Os dons que Ele me concedeu? Onde está o meu coração? Estou vivendo, caríssimos irmãos, com previdência, com prudência, visando o bem futuro? Será que daqui a um ano eu estarei melhor do que hoje? Será que daqui a 2 anos eu estarei mais ainda melhor? Esta é a sagacidade, a esperteza, trazendo para nós que o cristão deve ter de acordo com este Evangelho. Então, questão que esta reflexão nos ajude, como guia nos ajude, a nos desapegarmos dessa correria que muitas vezes nos agita tanto, nos preocupa tanto, que nos faz correr de um lugar para o outro, sem saber onde colocar a nossa esperança. E como nos diz São Paulo, a esperança não decepciona, a esperança não morre, ela é viva e ela vivifica aquele que a tem. Não sejamos como sepulcros caiados, e por fora nos embelezamos, mas que por dentro não tem nada a oferecer. Que o nosso exterior possa refletir aquilo que mais precioso temos dentro de nós, que é o Espírito Santo que recebemos no nosso batismo, que é a graça que carregamos, e é com essa graça que chegaremos ao céu. Não pensem, caríssimos irmãos, que é rezando mil textos, que é fazendo minha novena, que é, sabe, não é só isso. Isso é consequência do meu batismo. Mas além disso, é a vivência da fé que vai me levar ao céu. Todo o resto é consequência. Claro que temos que ter uma vida de oração, uma vida de espiritualidade. Mas a vida de espiritualidade nasce da vivência cristã, do testemunho. Então que possamos testemunhar a fé e viver com amor e piedade para com os irmãos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.